A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Tiramos dias de descanso, né? Estamos aqui de volta, para a glória do Senhor, amém. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você também que está em casa, cultuando conosco, né? Sejam muito bem-vindos ao canal aí do Ministério Apostólico Koinonia, amém? Deus tem uma palavra para nós, né? Encerramos aí o mês de janeiro com a palavra profética, recomeço, né? E agora hoje nós estamos aí liberando uma palavra sobre profetiza, aleluia. Fala assim comigo, eu vou profetizar. Eita Laia, fala assim comigo, eu vou profetizar e vou ver as coisas acontecerem, aleluia. Você crê nisso? Eu creio, amém? Quem já profetizou alguma coisa aqui e você viu o negócio mudando? Pode levantar a mão, você teve essa experiência com Deus? Levanta a mão aí para eu te ver. Amém, glória a Deus, né? Então eu quero falar com você a respeito da vida de Ezequiel, uma visão que Deus deu para Ezequiel. Nós estamos entrando com essa série desse mês de fevereiro, sobre profetizar, né, pastor Daniel? E eu creio que Deus vai liberar, Deus quer liberar, eu creio, algumas palavras proféticas, alguns decretos, nesse ano, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a sua profissão, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, sobre os seus filhos, amém? Você crê? Crê nisso? Então eu creio que Deus tem algo para liberar sobre a minha vida e sobre a sua vida, mas nós precisamos voltar a profetizar. Muitas vezes nós temos uma visão de Deus, e o que nós temos feito com a visão que Deus nos deu? Eu tenho uma visão, eu sei onde eu quero chegar, eu sei para onde vou, e você só tem a visão e mais nada. E Deus começou a falar isso comigo. Tem muitas pessoas que só têm a visão, mas não tem atitudes, não tem ousadia, não tem coragem, mas hoje o Espírito Santo vai falar com você, amém? Então que você possa abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. Em Ezequiel 37, quiser abrir aí, Ezequiel 37, no versículo 1, diz lá sobre a visão de um vale de ossos secos. E Deus leva, a Bíblia diz no versículo 1, que veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam como? Sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E eu respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. E disse ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Até aí, amém? Para não ficar muito longo, né? Então eu creio que quando o profeta, ou de repente, nem o profeta, não é só o profeta que tem visão, né? Deus pode abrir a visão aqui de qualquer um, amém? De qualquer um de nós. É só o profeta que tem uma visão. Não, tem profeta que não tem nem visão. Ele tem a revelação da palavra, mas não tem visão aberta. Então uma visão não está limitada só ao ministério profético, né, pastor? A visão Deus dá a quem Ele acha melhor que Ele tem que dar. Quem talvez vai fazer alguma coisa com a visão, não é verdade? Deus não vai dar visão para alguém que só vai ficar vendo e não vai fazer nada. Então Deus deu essa visão, levou o profeta Ezequiel a ter uma visão de um vale, e quando ele andava, né, diz lá, ele andava ao redor deles, eram numerosos, né, e na superfície, por cima, já haviam ossos sequíssimos, quer dizer, já não tinha mais nada, não tinha pele, não tinha carne, não tinha nada, estavam os ossos. Sabe quando alguém morre, depois você tem que ir lá tirar os ossos? Esses dias minha irmã foi lá com a minha mãe no túmulo e tirou os ossos da minha tia, da minha avó, né? E ainda mandou até foto. Falei: Jesus amado, tem misericórdia. Eu falei, até apaguei a foto. Falei: meu Deus. E eu senti um negócio dentro de mim, sabe? Eu falei: meu Deus, a minha avó, a minha tia. Eu senti que eu apaguei a foto, não quis mais ver. Então imagina, se eu vi pela foto, eu senti a minha estrutura sendo abalada, minha irmã lá ainda com a mão, né?
Ela tem talvez mais força que eu para ver, né? Porque eu não sou muito chegada não, fazer esse negócio assim, né? E imagina eu vendo pela foto, eu já me senti abalada. Né? Eu vi uma face só. Imagina Ezequiel, Deus dá uma visão para ele, ele chega num vale, um buraco lá, e faz o Espírito do Senhor faz ele andar ao redor, e toda aquela cena, e ele se depara com um exército de morte, um exército que não tinha mais vida, que já tinha acabado a vida, já tinha acabado o ar, já tinha acabado a esperança, já tinham acabado os sonhos, ali estavam os sonhos, né? A esperança, a fé, o medo, o temor, estava tudo ali com eles. E Deus vai lá, abre essa visão de Ezequiel e se depara e se confronta com aquela cena terrível, não é terrível? Quando você vê as pessoas, você tem uma visão de Deus, o céu está em festa, você vê uma pessoa aceitando Jesus, né, irmão? Tremendo, você fica feliz. Mas quando Deus você depara com uma visão de morte, você fica preocupado, não é assim? Ainda mais os intercessores, não é assim? Às vezes, quantas vezes, desde quando eu me converti, eu faço parte do ministério de intercessão. Então, quantas vezes intercessores a gente vai juntar? Eu estou sentindo espírito de morte, eu estou vendo morte na igreja, eu estou vendo isso na igreja, e a gente não sabe o que faz com aquela visão. A gente quer correr e entregar para o pastor: pastor, tem morte na igreja, pastor, a igreja está assim, pastor, a igreja está assada, e a gente quer que o pastor engole toda a visão, e ele não sei o que a gente quer que o pastor faça. Pastor, está tendo roubo na igreja, o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Pastor, eu estou sonhando com isso. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe lidar com o momento difícil que Deus mostra. Porque Deus não mostra só o tempo de festa, Deus mostra também quando a casa de Israel está dividida, quando está difícil, né? E essa visão, toda visão que Deus dá, Ele dá com um propósito. Ele não me dá uma visão para eu sair fofocando para a Fernanda: olha, Fernanda, Deus me treu, você não sabe, a morte está aqui, eu vi os ossos, estavam sequíssimos, viu, Daniel? Eu vi, e agora o que nós vamos fazer com essa visão? Eu falei: vamos orar. Aí a gente ora e daqui a pouco eu vou lá, e da visão vira uma fofoca do inferno, não é verdade? Aquela visão, ela surge tão real, que a gente espalha, a gente joga a visão, né? Quem foi entendido entenda, quem não entendido perde no meio do caminho, até se desvia, porque muitas vezes o profeta não tem sabedoria e discernimento, o momento de falar sobre essa visão. E Deus vai lá, Ele entrega essa visão, Ele confiou em Ezequiel, abriu os olhos daquele homem. E Deus, o que Deus quis mostrar com aquela visão? Olha, Ezequiel, assim está a casa de Israel, assim estão mortos, estão sem esperança. E Deus começou a falar: estão divididos. E Deus começou a falar isso com Ezequiel, a respeito daquele espírito de morte, daquelas caveiras, daqueles ossos que estavam já sequíssimos, sem mais vida. Se eles já estavam sequíssimos, imagina quanto tempo estava ali. Quanto tempo demora para deteriorar um corpo? 3 anos. Os ossos? 2 anos por aí? Né? Por aí, né? 2 anos, 2 anos e meio, né? Que tem que ir lá e mudar. Então imagina o tempo que já estava ali, imagina o tempo que a casa de Israel já estava passando dificuldade, já estavam sem esperança, sem vida, sem sonhar, não sonhava, não via mais o futuro, mas tinham parado, já tinham parado no tempo. E Deus começou a olhar por causa do seu pecado, e Deus começou a olhar para aquilo ali, começou a sentir, eu creio, a misericórdia. Porque quando Deus tem misericórdia, Ele ressuscita sonhos, ressuscita visão, ressuscita corpo, ressuscita vida, não é verdade? Então eu creio que Deus olhou para a casa de Israel e viu que tinha um povo que estava se arrependendo. E de repente Deus abre a visão de Ezequiel e fala: olha, Ezequiel, esses ossos, está vendo? Estão sequíssimos. Já não estou falando mais nada que está aqui, está vendo? Já estou indo pelo Espírito. Estão sequíssimos esses ossos. O que você acha que vai reviver? Olha para todos eles. Você acha que vai ter vida? E aí? Eu creio que Ezequiel ficou com tanto temor, né? Se é um profeta orgulhoso, talvez, sei lá, ou ousado, fala: lógico, Senhor, que vai reviver. Estou aqui,
estou aqui pronto para profetizar. É nós. Mas não, eu creio que o profeta estava tão no Espírito, porque quando a gente está no Espírito de Deus, quando a gente tem uma visão de Deus, há um temor sobre nós. Há um temor da forma de falar com Deus, até de falar, lógico, Deus que pode reviver. Pessoal, você responder isso para o Altíssimo? Você está igual a fé, né? Você está igual a visão de Deus, está quase igual a Ele. Sim, Deus. Então Deus, quando pergunta para ele, pode reviver esses ossos? Ezequiel vira, eu creio, com muito temor no seu espírito, na sua carne, tremendo com toda aquela visão. Ele fala, tu o sabes, Deus. Só tu sabes se poderão reviver esses ossos. Então Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade, Ele quer usar Ezequiel. Ele quer usar o Ezequiel primeiro para liberar algo no reino do Espírito, porque aquilo tem que lembrar que era uma visão. A forma que estava a casa de Israel. Porque às vezes a gente fala da impressão que estava ali, né? Tinha as caveiras, estava ali, né? Mas era uma visão de Deus que ele estava tendo. Então isso nós temos que lembrar. E Deus começa a falar, pode reviver Deus. No versículo 3 ele diz, tu Deus, tu o sabes. Aí no finalzinho do 3. Então o pai, ele começa a falar com Ezequiel. Disse-me ele, profetiza. Vou pôr o óculos que está tudo embaçado. Estou lendo embaçado. Ficou grande agora. Disse-me ele, profetiza a estes ossos. E diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Aleluia. Então Deus começa a dar um comando primeiro para Ezequiel, para ele profetizar, para que ele fizesse os ossos ouvir o comando que veio de Deus, porque a visão era de Deus, então o comando era de Deus. Olha só, que ele fala, ouve a palavra do Senhor, ossos. Ele fala com os olhos. Ezequiel está doido. Quem fala com osso? Você chega lá no túmulo, tem gente que tem mania, né? Vai lá no túmulo e fica conversando com o morto, né? Quem fala com osso? Quem fala com o morto? Você fala? Eu não falo. Ele ouve? Não ouve. Então olha como o profético é meio doido, né? E às vezes as pessoas veem o profético fazendo umas doideiras, porque é doido. Porque ele tem uma sensibilidade a mais para ouvir a voz do Senhor. Não que o outro não tenha, mas é um dom que o Senhor liberou sobre o profético. Mas quando ele ouve, olha, ouça ossos, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, e farei entrar o Espírito em vós, ossos. Então aqueles ossos começou o que? Ouvir. Olha só, quando a palavra profética vem aos nossos ouvidos, tem pessoas que não estão mais ouvindo, estão como esses ossos, mortos na sua alma, no seu espírito, estão até congregando, estão até dentro da igreja, estão até a igreja do Senhor, mas é uma igreja morta e fria, né? Porque estão até recebendo, mas não estão entendendo. Mas quando a palavra profética vem sendo liberada e vem com força, ela vem para romper os nossos ouvidos. Está entendendo? Eu lembro que quando eu fui chamada para o meu ministério profético, eu não me denominei profeta. A gente não se denomina profeta. A partir de agora eu sou profeta, né? Pensou se fosse assim? Meu Deus. Não sendo assim, já aparece um monte de profetado. Imagina se fosse assim. Você se denominar profeta, né? As pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, profeta Marinês. Por quê? Porque eu me movimentava já no profético, sem eu perceber. Eu estava profetizando, eu estava dando uma de doido, eu estava no meio da roda, já orando todo mundo, estava tendo visão, estava levando palavra de Deus, trazendo revelação, trazendo uma palavra revelada. E aí, antes de eu entrar para os 5 ministérios do profético, eu sonhei, Deus me deu um sonho, e nesse sonho eu tive uma visão, e a visão era que eu entrava na sala do meu líder,
Alexandre lembra, né? A visão, eu entrava na sala do meu líder, e o meu líder naquela cadeira de rodar, apontava o dedo e falava assim: você foi escolhida para profetizar. Quando abria a porta, quem estava entrando? A própria aqui. Eu entrava na porta, na sala dos 5 ministérios. E quando eu tive aquela visão, aí depois veio Alexandre: olha, né? O apóstolo lá quer falar com você. Eu falei: meu Deus, eu tive essa visão, eu guardei para mim essa visão, e eu fui profetizar, eu fui orar, porque se fosse de Deus iria acontecer. Então, se Deus te deu uma visão, grita aí para o seu irmão, fala: profetiza. Você que está em casa, profetiza se você tem uma visão em Deus. Porque se Deus te deu uma visão, Deus dá uma visão para Ezequiel de morte. E aí, imagina se Deus nos dá uma visão ruim. Quando Deus dá uma visão ruim, não é para você ficar com ela. Não é para você ficar fazendo fofoca que as coisas estão ruins, que a igreja está ruim, que está tudo ruim, que sua casa está ruim, que seu emprego está ruim, que seu patrão não presta. Só fala mal porque tem visão ruim. Só tem visão ruim. Mas quando Deus te dá uma visão ruim, é para mudar a situação. Você está entendendo? Não pega o ruim e fica frutificando ruim, fica semeando coisas ruins que está no seu coração, na sua mente, talvez no seu espírito. Então, quando Deus mostra que alguma coisa está ruim, Ele quer transformar o ruim em bom. Uma semente maligna num fruto bendito. Porque só Deus pode fazer isso. Está entendendo? Só Deus pode fazer isso. Enxertar aquilo que é bom em nós, na nossa semente que nós plantamos ruim, para não nascer ruim, nós vamos lá e entregamos a nossa vida a Ele, com toda a força, e Ele enxerta em nós o seu amor, a sua graça. Então o fruto ruim é cortado. E foi isso que Deus faz, e é isso que Deus faz conosco. Quando Ele nos dá uma visão ruim, porque Ele quer usar a sua vida e transformar essa situação em algo bom, em algo de vida. Ele mostra a casa de Israel para Ezequiel, e ele fala: profetiza, Ezequiel, dá ordem a esses ossos. Ah, Senhor, mas não tem mais jeito, cansei de profetizar. Mas tanto eu oro para esse marido não muda. Mas tanto eu oro para essa mulher não muda. É o feijão que queima, é o filho que fica sem banho, é a mulher que não é, é o marido que não quer ir para a igreja, é os filhos que dá trabalho, é o emprego que nunca muda, é o ministério que é do mesmo jeito. Então a gente fica olhando só as coisas ruins, e talvez Deus está te mostrando algo ruim para que você ore e profetiza que vai se tornar em bom, que Deus vai mudar essa situação que você está enxergando. Está entendendo? Eu tinha um pastor, meu primeiro pastor. Às vezes ele chegava atrasado, às vezes não fazia as coisas que a gente gostava de fazer. A gente chegava, a gente era os primeiros a abrir igreja, a gente era os últimos a ir embora. O pastor ia embora, a gente ficava lá para fechar a igreja. Era assim. E teve um dia que a gente não estava aguentando mais. Meu Deus, mas o nosso pastor não vai. Ai, Senhor, o que nós vamos fazer? Sabe o que a gente fez? Juntamos um grupo para falar mal dele? Não, nós oramos e jejuamos por ele. Foi essa que visão que Deus nos deu. Nós oramos e jejuamos por ele. Sabe quantos dias? Não foi um mês. Ai, vamos jejuar o ano. Não, oramos 3 dias, 7 dias. 3, né? 3 dias em jejum sem comer nada. Só líquido. Só bebia. 3 dias. 3 dias. Chegou do domingo, o pastor estava lá, o primeiro a chegar na igreja. Deus quer mudar uma situação na sua vida. Se você está vendo algo ruim na minha vida, você ore por mim. Se você está vendo algo ruim na vida do seu irmão, ore por ele. Profetiza. Profetiza que Deus vai mudar a circunstância. Você está vendo algo ruim no seu marido, na sua esposa não quer te acompanhar, seus filhos não querem te acompanhar, sua família não quer acompanhar o Cristo que você vive. Ora e profetiza que Deus vai mudar as circunstâncias. Não pega o mal que você está vendo e multiplique ele para outros. Mata o mal com a palavra profética, sendo liberada a palavra de vida. Só a palavra profética que vem de Deus pode matar realmente a morte, trazer vidas. Agora ficou cômico, né? Só a palavra profética tem poder de ressurreição, a oração. Está entendendo? Aleluia. Então Deus nos chama para quê? Para profetizar. Então a gente começa a orar e esquece de profetizar e dar ordem.
Eu dou ordem que os meus filhos vão crescer na presença do Senhor. Eu dou ordem que minha filha vai ser uma advogada, uma dentista. Eu dou ordem que ela vai entrar no ministério de dança, ela vai cantar no louvor. Eu dou ordem, o meu marido que vai ser um sacerdote, segundo Cristo. Eu dou ordem que eu vou ser uma mulher sábia na minha casa. Começa a dar ordem, para que a morte vá embora, para que a preguiça vá embora, o desânimo vá embora. Então Deus, você sabe como está a sua casa, não é? Você sabe como é a sua vida. Deus já te deu a visão de onde você quer chegar. E por que não profetiza? Fica esperando vir o profeta, depende do profeta para profetizar. Espera o profeta, né? Tem gente que gosta de encostar no profeta, né? Tem um profeta lá que eu vou porque eu estou precisando de uma palavra de Deus. Tem um profeta lá que eu vou, que está precisando de uma palavra. Domingo a profeta Camila está aqui. Lá que eu vou, domingão não posso faltar. Que vai ter uma palavra profética para nós. Como é bom encostar o outro que tem a visão de Deus, o outro que paga o preço de jejum e oração, né? Que sabe das coisas de Deus. Mas por isso que nada acontece muitas vezes na nossa vida. Porque o outro está tendo a visão de Deus e nós estamos esbarrando na visão dele. Vou aí de carona, né? Deus quer que você tenha a visão, ou melhor, talvez você já tenha a visão do que você tem que fazer. Talvez você já tenha a visão de Deus para a sua vida. Só começa a profetizar, começa a liberar a bênção, porque Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. Deus é especialista em transformar a morte para a vida. Jesus morreu, mas Ele não ficou lá. O terceiro dia Ele ressuscitou. O poder está em nós. Deus já nos liberou virtude sobre nós. Aleluia. Então o Senhor queria mostrar para o profeta como estava a casa. Estava uma desordem. Estava um povo desanimado, um povo sem esperança. Mas Deus olhou para aquele povo e teve misericórdia. Começou a falar: olha, primeiro Deus liberou no reino do Espírito. Começa a profetizar, Ezequiel, porque eu vou mudar a casa de Israel. Começa a declarar, começa a trazer vida dentro desse vale. E de repente ele começa a profetizar. E o que ele ouve primeiro? Um ruído. Aleluia. Fala assim comigo: eu já posso ouvir um ruído. Ele ouve um ruído. Aleluia. Diz lá: porém tem dois, no versículo 6. Porém tem dois sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve o quê? Um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Aleluia. Enquanto ele profetizava, não foi depois não. Deus, eu profetizo e vou embora, já acordei, já pronto, Deus, já cumpriu a visão. Não. Quando ele andava ao redor daquele osso, quando ele começou a dar ordem para aqueles ossos, os ossos começaram a fazer barulho, porque quem tem vida faz barulho. Quem tem vida está em movimento. O Espírito é vida, Ele está em movimento a todo momento em nós. O morto não. O morto não ouve, não fala, não geme, é frio, não sente nada, não entende o que a palavra de Deus está dizendo. Mas aquele que está no Espírito, aquele que tem a vida, entende. E os ossos começaram a reviver. Imagina o tamanho do barulho. Oh Jesus, que estrondo, que barulho de vida. Aleluia. Quem está vivo aqui dá glória. Está vivo em casa? Acorda. Sai do sofá e dá um pulo aí. Dá um brado de vitória. Está lavando louça, larga a louça e dá um glória. Aleluia. Está vivo. Tem vida. Está em movimento. O Espírito está movimentando dentro do corpo. O Espírito está movimentando na igreja. Porque Ele quer uma igreja viva. Nós somos um organismo vivo, não uma organização. Não estamos mortos. Por mais que temos que ter parede, temos que ter as coisas, mas nós somos a igreja viva de Cristo. Somos o corpo dele na terra. Aleluia. E o corpo precisa estar em movimento. O corpo de Cristo está vivo. Aleluia. O corpo de Cristo tem que estar vivo na terra.
Oh, glória! Então a visão que Ezequiel teve de Israel era de morte, desespero, sentimento de derrota. E foi nessa situação que Ezequiel foi chamado para profetizar. Fala assim comigo: eu fui chamado para profetizar. Deus é uma visão para ele de forma metafórica, né? Metáfora visual. Quando Deus mostra o que está acontecendo, vem com a imagem, e ele começa a ver tudo como estava a casa de Israel. Ele deve ter chorado muito, né? Porque quando você tem uma visão triste, né? Hoje estava conversando com meu esposo, recebemos uns áudios, né, de um pastor, e eu falei: Deus tem misericórdia. Começamos, sabe, se comover e ter compaixão. Parecia que estava tudo acabado, mas eu falei: Alexandre, fala para ele, um novo recomeço. Nada acabou. Não é porque você sai de um emprego que acabou a sua vida. Sai do emprego porque Deus fechou o ciclo, Deus vai abrir outra porta. É assim? Então creia, nada acaba, nada acaba. Se você estiver em Deus, nada vai acabar, vai continuar eternamente o propósito que Ele tem na sua vida. Amém? Então Ezequiel é chamado para profetizar, porque eles já tinham perdido todo o sentimento, perdeu-se o valor, nem medo havia mais, porque o medo também é sinal de vida. Você tem medo, você está vivo, não é verdade? Então medo não tem nada, está com medo, está vivo, está com um sentimento dentro de você, não é? Não tinha mais silêncio, não tinha mais a conversa, o barulho, né? O silêncio já tinha tomado conta, já estava tudo acabado. Se perdeu a luz e agora não tinha mais cor. Tem um louvor que fala aí, né, do Felipinho, né? Não tinha mais cor, mas aí o Senhor veio nos dar cor. Era cinza, né? Então imagina a situação, a visão que ele tem, o tremor e o temor de Ezequiel quando Deus abre a sua visão. Mas Ezequiel começa a ser levantado para profetizar a vida, para profetizar a esperança onde não tinha mais esperança, para trazer cor onde não tinha mais cor, para trazer o temor, o tremor onde havia acabado, os sonhos onde não tinha mais. E Ezequiel começa a profetizar e o milagre começa a acontecer. Deus queria realizar um recomeço em Israel. Aleluia! Olha a palavra profética de janeiro, né? Recomeço, agora nós profetizamos. Deus queria fazer começar tudo de novo. Os novos sonhos, novos projetos, uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida, com um novo olhar. Agora eu sei o que eu faço com a visão, porque agora eu morri, mas o Senhor foi lá e me ressuscitou. Eu não tinha mais sonho, mas agora o Senhor me deu uma nova visão. Agora eu sei lidar com os meus sonhos. Agora eu sei que a visão que eu tiver, eu não vou sair multiplicando e lançando semente errada, mas agora eu sei o que eu vou fazer com ela. Eu fui chamado para profetizar, para liberar a vida. Aleluia! Está entendendo? Há sempre um recomeço quando uma palavra profética é liberada. Quero declarar um recomeço para você. Nada acabou. Fala para o seu irmão: há um recomeço para você. Aleluia. Eu estava vendo uma frase, diz assim, ó: porque para Deus a criação é movimento contínuo, e Ele cria, restaura e cria novamente, sempre que for necessário, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Então Ele vai fazer sempre que for necessário. Ah, está tudo acabado, não tem mais jeito, é meu ministério. Não, Deus vai fazer de novo se preciso for. Vai recomeçar do zero se preciso for. Aleluia. O importante é nunca parar e nunca desistir. Oh, glória. Então ele começa a profetizar e os ossos começam a se movimentarem. Olha, tem um versículo que fala assim, como que é? Até a tristeza salta de alegria, não é? Até a tristeza salta de alegria, não é isso? É isso, né? Até a morte vira vida. É? Quando você libera, até a morte vira vida. As pessoas estavam mergulhadas nas suas ambições, estavam afogadas nos seus orgulhos, né? Não conseguiam mais ouvir, pensando nelas mesmas. Elas precisavam se arrepender.
Elas precisavam entregar o seu coração novamente a Deus. Deus queria fazer algo novo de novo, algo novo, um novo recomeço. Você que tem filho, você já pegou seu filho com um fone de ouvido? Ou você que é jovem, que usa bastante fone de ouvido, sua mãe te chamou, você, já aconteceu isso, Bruninho? Aconteceu isso, Ana? Alguém te chamou, você com fone de ouvido? Oi? Oi? Leia aí alto. Olha, tem a versão que fala até a tristeza salta de alegria, né? Então você já viu alguém pegou aí com fone? Os jovens aí, quem usa bastante fone. Aí seu pai, sua mãe te chamou, Renan, você tá lá, ouvindo uma música, uma louvorzão, Renan, aí não responde, Renan, tô falando com você, não é assim? É assim, Renan? Porque você não está ouvindo. Você está lá no seu mundo. Está aqui louvando. Está louvando, tá bom. Pior, né? Quando as pessoas estão com fone, você acha que a pessoa está louvando e está lá ouvindo um heavy metal, um negócio que não é de Deus, né? Sei lá o que, né? E aí a pessoa começa a chamar e acontece que ela não ouve. Por quê? Porque ela está com os ouvidos tampados. Esses dias a Rebeca pegou o fone de ouvido, né, filha? Aí ela estava lá, ela acha graça. Aí eu, Rebeca, fala comigo. Eu testando para ver se ela está me ouvindo, né? Ela, estou te ouvindo. Ela gritava mais alto, porque ela realmente não estava me ouvindo. Falei, tira o fone para eu falar com você. Aí ela tirou um. Então, quando a gente está com os ouvidos tampados, às vezes Deus está lá berrando. Deus está lá falando e gritando com você e você não está ouvindo. Você não sabe que direção tomar, você não sabe o que fazer. Você quer ouvir Deus e não consegue, mas você não tira o fone do ouvido. Você não tira a cera do ouvido. Você não tira o comichão do ouvido. Fala para o seu irmão, tira o comichão do ouvido. Tem gente que, comichão no ouvido. Fica só ouvindo as coisas que é ruim. Fica aí, entre pensamentos entre dois deuses aí, que você vai ver onde você vai parar. Então fica com um comichão no ouvido de ouvir o que é ruim. Então arranca esse negócio do seu ouvido. Às vezes meu ouvido entope. Em 6 meses eu tenho que ir no médico, no otorrino, fazer uma limpeza no meu ouvido. E quando ele coloca e sai aquele negócio do meu ouvido, gente, faz ploft, eu ouço até os carros na hora. É uma delícia. É uma delícia poder ouvir. Está entendendo? É uma delícia você poder ouvir as pessoas. Mas você só dá valor quando você perde elas. É uma delícia ouvir Deus. Mas não queira dar valor quando não tiver mais tempo. Então Deus está dando um novo recomeço para nós começarmos a profetizar no ano 2021. Está entendendo? Então ouça o que o Espírito Santo está dizendo no seu coração, no seu espírito, para que você não passe mais um ano sentado nessa cadeira, para que você não passe mais um ano sem fazer o que era para você ter feito. Que você se levante, que você se posicione e comece a ouvir o que o Espírito Santo está dizendo a você, não o que ele está dizendo a outro, o que ele está falando da igreja, o que ele está dizendo a seu respeito, a sua vida, não a minha. Muitas vezes nós temos muita visão do outro, falamos muito do outro e falamos menos de nós. Falamos do outro para esconder o que está em nós, né? Então ouça o que o Espírito Santo está dizendo ao teu respeito, para que ele te chamou, para que seja um ano que realmente chega no final de 2021, você vai falar, glória a Deus, esse ano eu me realizei. Teve muita gente que deixou de profetizar ano passado na pandemia, ainda está aí nessa luta, né? Vai acabar em nome de Jesus. Teve muita gente que parou com tudo por causa da pandemia. Tá certo, com todos os cuidados, veio medo, veio pavor, veio morte, veio tudo. Casa de Israel, como que está a casa de Israel? Pessoas morrendo. E não só morte física, mas espiritualmente também. Porque o medo entrou, né? Talvez nem o medo mais, já esfriou de vez. Agora online eu vou ficar em casa. Não estou falando você que está em casa, viu? Entenda. Você que está em casa conosco aqui, não teve condições de vir, está em casa, amém. O duro é aqueles que já ficam no comodismo. Não vou mais, já entra numa frieza. Já entra, já larga a portaria, já larga a missa infantil, já larga o louvor, e já fica porque já entrou no comodismo da morte. E não percebeu ainda. Ei, você que está em casa, ouça o que o Espírito Santo está dizendo ao teu respeito.
ouça o que o Espírito Santo diz a você. O que você precisa fazer na sua vida? Qual direção você precisa tomar na sua vida? O que você precisa liberar, profetizar? O Senhor não quer curar uma pessoa, o Senhor quer curar a igreja, o coletivo. O Senhor não ressuscitou só um ossinho lá. Profetiza, ó Senhor, estou dando ordem para esse aqui. Esse aqui deve ser o general de guerra, está mais encorpado. Esse aqui deve ser o general, vou profetizar para ele, eu quero ele. Não, o Senhor falou, está vendo esses ossos? Profetiza sobre eles. Era um exército que estava para se levantar novamente, era um novo recomeço. Era uma nova casa de Israel, uma nova perspectiva, uma nova visão. Você está entendendo? Pega aí, como disse o Daniel Porto. Pega essa. Pega o código. Precisamos estar atentos. O que o Senhor tem falado conosco. O corpo reflete a multidão de sentimentos. Estamos em movimento, o céu está em movimento, o Espírito Santo está em movimento, porque nós estamos vivos para profetizar aquele que está doente, para trazer a cura, para levantar o enfermo. Aleluia! Não há expressão de amor em uma pessoa que possa ser revelada sem a presença do outro. Oi? Deixa eu ler aqui de novo. O corpo reflete a multidão de sentimentos, porque ele está vivo. Ele está externando a multidão de sentimentos, né? O corpo é a igreja, precisa estar em movimento. Fala assim, eu estou em movimento. Fala mais alto, eu estou em movimento, porque eu estou ligado no corpo de Cristo. Aleluia! Está entendendo? Há um ruído, o silêncio foi quebrado. Oh glória! Fala aí para o seu irmão, dá um grito para ele, fala assim, o silêncio foi quebrado, irmão. Então não deixa a máscara impedir você de falar. Fala aí, o silêncio foi quebrado. Gente, vocês estão aqui? Vou dar ordem, espera aí. Profetiza, fala aí para o seu irmão, o silêncio foi quebrado. Aleluia! Os ossos começaram a se juntar, o silêncio foi quebrado. Já estava tendo barulho naquele vale. O que Deus faz no meio do vale. Do que Deus faz no meio do vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor me sustentará. O Senhor estará comigo. Aleluia. É no vale que Deus quer fazer milagre. É lá embaixo, quando você olhar para cima, olhar para o céu e saber de onde vem o teu socorro. É muitas vezes na humilhação. Estou me sentindo humilhado, tadinho. Vai ser humilhado para olhar para aquele que vive e reina eternamente, para aprender as coisas que é de Deus. O silêncio foi quebrado. Na morte há silêncio. A vida tem movimento e tem barulho. Havia um recomeço ali. Havia uma nova Israel, um novo povo, um novo exército, um recomeço para aquele povo. Fala para o seu irmão, se preciso for, recomece. Se preciso for, você que está em casa, recomece. Não deu certo o meu emprego, recomece. Não deu certo nada, recomece. Aleluia, e profetize. O ajuntamento começou. A aglomeração, a gente não vê a hora de aglomerar, fala a verdade. Claudina? A gente não vê a hora de fazer a festa da igreja com comilança, todo mundo colocando a mão na mesa, vamos comer esse negócio, que delícia. Cantar um aniversário, cantar um parabéns com o irmão que está festejando, fazendo aniversário, todo mundo soprar velhinho, e aquelas bactérias, tudo ali a gente comer, que delícia, e ninguém ficar doente, aleluia. Comer aquele churrasco grego, que o Jô Soares sempre falava na televisão, aquele cheio de mosquito em São Paulo, que você vai lá e o negócio está rodando, sabe? O Jô Soares falava assim, aquele churrasco é bom, feito em casa não é a mesma coisa, faz cachorro quente em casa e come no carrinho, você vê, é diferente, Então Deus quer fazer milagres através da nossa vida, Deus quer usar você. Que horas que eu tenho aí? Já foi, né? Já foi, tá vendo?
Oh, Jesus. Vou terminar. Então o Senhor quer fazer milagre, mas ainda não havia o Espírito. Deus junta os ossos, Deus juntou as carnes, os tendões. Não adianta estarmos juntos se não estiver no mesmo Espírito. Pega essa para terminar então. Está entendendo? Deus fez o que no vale? Profetizou, juntou, aglomerou, cresceu tendões, cresceu os nervos, cresceu a carne, colocou a pele e nada ainda. Aglomerou todo mundo, fez o ajuntamento e agora faltava o quê? Vem vento, vem, sopra os 4 ventos, sopra os 4 ventos agora. Ah, irmão, esse 4 ventos saltou da Bíblia e veio aos meus olhos, que eu nem vou falar sobre ele hoje. Eu vou guardar para ministrar só sobre os 4 ventos, que vem do sul, do oeste, do leste, do norte. É maravilhoso. Comecei a estudar sobre esses 4 ventos, vai ficar aí na expectativa, amém? Depois outra vez eu falo. Então vem esses 4 ventos. Um vem para trazer, para acabar com tudo, para destruir. O outro vem para levar toda a destruição. O outro vem para abrir a visão. E o outro vem para trazer o sol, a quentura, a temperatura, o fervor, o calor, o amor de Deus sobre a nossa vida. E esse vento soprou neles. E quando viu, o exército, havia um exército numeroso, estava em pé. Aleluia, se coloca em pé. E quando ele viu, e quando ele profetizou o Espírito ali naquele lugar, os ossos se colocaram em pé, um milagre aconteceu. Não tinha mais aquele vale, ah Jesus, aquela sombra da morte. Não havia mais morte, mas agora havia vida naquele vale. Ah Jesus, quando Deus está à frente, o vale, lugar de morte, se torna vida. Deus abre o túmulo, Deus ressuscita, Deus cura o paralítico, Deus faz o cego enxergar. Aleluia, Deus faz o mundo falar, Deus faz um milagre. Deus te cura nessa noite, cura a tua enfermidade, porque Ele já levou sobre si toda a enfermidade. Aleluia. O Espírito faz nos abrir os olhos, abrir os ouvidos, enxergar a verdade, enxergar o nosso destino. Aleluia. Enxergar a nossa esperança, a nossa vida, porque agora não há mais escravidão na morte, agora há a esperança da vida. Aleluia. Ah, o Espírito do Senhor quer nos levar. Ele quer nos levar a um lugar, mas só Ele sabe onde Ele vai te levar. Talvez as montanhas, no monte, talvez no vale, talvez as montanhas onde você olha de cima, ou talvez no vale onde você só vê morte, escuridão e tristeza e sequidão. Mas se o Senhor abrir os seus olhos e você vê a morte, você se deparar com ela, profetiza a vida, que Deus vai transformar aquele lugar. Se Deus te der uma visão, quando Ele nos dá uma visão, lembre disso, é para transformação, não é para você guardar essa visão, mas é para você profetizar sobre ela, e o Senhor vai liberar a vida. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você.